somos um só coração. Venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece. Os 95,7 Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 vibe mundial. Entre no mundo de pura magia. Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é o juízo final. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Hoje vamos conhecer um pouco sobre como será o dia do juízo final, conforme o relato que consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse 20, nos versículos 1 a 15. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo,
e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todo ato que se faz é anotado num livro que está em poder de Deus, de modo que cada ato que se fez, seja um ato bom, seja um ato mau, está registrado nesse livro em poder de Deus. E, ao final dos tempos, cada um será julgado de acordo com o bem que fez ou com o mal que praticou. Quando alguém comete algum ato mau, a vida começa a perder o sentido para essa pessoa que cometeu o ato mau. Após cometer um ato mau, se a pessoa não cai em si, se a pessoa não se arrepende de coração e decide continuar praticando o mesmo ato mau, a vida perde o sentido para a pessoa. E seu espírito perde a paz que tinha. E seu espírito passa a sentir grande e permanente agonia. E seu espírito vive em guerra consigo mesmo, de dia e de noite, sem parar. E seu espírito não conhece mais a paz. E o tormento e a consciência pesada passam a ser a sua própria vida. E, caso continue assim, errando e pecando, seguirá a sua vida sem um objetivo a atingir, apenas vivendo a esmo, sem rumo, praticando iniquidades continuamente, praticando erros continuamente, praticando pecados continuamente, e, desta maneira, viverá permanentemente com seu espírito atormentado, sem paz, mas permanentemente em tormento de espírito, vivendo então continuamente de forma incompleta e com tristeza. Porém, se após cometer um ato mau a pessoa cai em si, se arrepende de coração e toma a decisão de nunca mais voltar a praticar tal ato mau, então a vida volta imediatamente a ter sentido para essa pessoa, e seu espírito fica em paz e feliz, e ela segue a sua vida
com um objetivo a atingir, que é se manter pura e sem erros, nunca pecando, e vivendo assim com paz de espírito verdadeira. Viverá, então, toda a sua vida de maneira plena e feliz. Por tudo isto, perceba que a perda do sentido da vida ocorre quando se vive de qualquer maneira, sem se importar em praticar atos injustos, permitindo-se a si mesmo praticar o mal. Perceba que a perda do sentido da vida ocorre quando não se valoriza a correção, a justiça e o bem. Perceba que a perda do sentido da vida ocorre quando não se vê diferença entre o mal e o bem. Por outro lado, perceba que se retoma o sentido da vida quando se vive de uma única maneira, importando-se em praticar somente atos justos, permitindo-se a si mesmo apenas praticar o bem. Perceba que se retoma o sentido da vida quando se valoriza a correção, a justiça e o bem. Perceba que se retoma o sentido da vida quando se vê diferença entre o mal e o bem. A diferença entre o mal e o bem é que faz necessário que haja livros no céu onde são escritas cada obra que se faz, porque cada obra que se faz ou é má ou é boa. E para que se conquiste a vida eterna benéfica, é preciso que não se pratique obras más, e é preciso que se pratique somente obras boas. Veja novamente o que diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse 20, nos versículos 12 a 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus vê e anota cada ato que você faz. Deus vê e anota cada ato que você faz. Preste atenção. Deus vê e anota cada ato que você faz. A Bíblia Sagrada está dizendo que a justiça divina existe e que dela ninguém poderá escapar, seja rico, seja pobre, seja alto funcionário, seja baixo funcionário, seja gordo, seja magro, seja de que nação for, etc. Ou seja, a Bíblia Sagrada afirma que a justiça divina existe e que dela ninguém poderá escapar. Veja novamente o que diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse 20, nos versículos 12 a 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia.
e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Percebas que o teu destino está em tuas mãos. Percebas que o teu destino está em tuas mãos. Preste atenção. Percebas que o teu destino está em tuas mãos. No reino de Deus não há espaço para o incorreto. No reino de Deus não há espaço para o injusto. No reino de Deus não há espaço para o mal. Quem decidir continuar sendo incorreto, injusto e mau, não terá o seu nome escrito no livro da vida. E seu destino final será o tormento eterno. Porém, quem se arrepender de coração, não voltar mais a pecar e passar então a ser correto, justo e bom, terá o seu nome escrito no livro da vida, e seu destino final será a vida eterna benéfica no reino de Deus. Veja novamente o que diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse 20, nos versículos 12 a 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Assim, toma hoje o destino de tua vida em tuas próprias mãos. Toma hoje o destino de tua vida em tuas próprias mãos. Preste atenção. Toma hoje o destino de tua vida em tuas próprias mãos. Nenhum ser humano tem outro caminho a seguir, a não ser seguir as pisadas de Jesus e ser bom como Jesus era bom. Pode-se procurar nos quatro cantos da terra e não se encontrará outra maneira de viver, a não ser viver como Jesus vivia, sendo correto, justo, bom e amando o seu semelhante. Não se encontrará em nenhum canto escondido deste mundo outra maneira de viver, a não ser viver como Jesus vivia, sendo correto, justo, bom e amando o seu semelhante. Procures nas palavras de qualquer homem mortal e não encontrarás outra maneira de viver, a não ser viver como Jesus vivia, sendo correto, justo, bom e amando o seu semelhante. Jesus Cristo era bom. Viva como Jesus viveu entre nós, sendo bom. Jesus Cristo nunca matou ninguém. Viva como Jesus viveu entre nós e nunca mate ninguém. Jesus Cristo nunca roubou. Viva como Jesus viveu entre nós e nunca roube ninguém. Jesus Cristo nunca enganou ninguém. Viva como Jesus viveu entre nós e nunca engane ninguém. Jesus Cristo nunca caluniou ninguém. Viva como Jesus viveu entre nós
e nunca calunie ninguém. Jesus Cristo nunca teve inveja e nunca cobiçou nada que outros possuíam. Viva como Jesus viveu entre nós e não sinta inveja, nem cobice nada de teus semelhantes. Jesus Cristo amou a toda a humanidade. Viva como Jesus viveu entre nós e ame a teu próximo da mesma maneira que Jesus Cristo amou a todos. Jesus Cristo era bom. Viva como Jesus viveu entre nós, sendo bom. Assim, arrepende-te de teus maus atos e não voltes mais a pecar. E Deus te perdoará, pois Deus é benigno e misericordioso para perdoar, e teu nome será escrito no livro da vida. Preste atenção, arrepende-te de teus maus atos e não voltes mais a pecar, e Deus te perdoará, pois Deus é benigno e misericordioso para perdoar, e teu nome será escrito no livro da vida. Preste atenção, arrepende-te de teus maus atos e não voltes mais a pecar. Arrepende-te de teus maus atos e não voltes mais a pecar, e Deus te perdoará, pois Deus é benigno e misericordioso para perdoar, e teu nome será escrito no livro da vida. Na sequência dos versículos, veja o que diz. Na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse 21, nos versículos 1 a 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos, ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Todos os meus vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada estão em meu canal do YouTube, Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita,
Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Vou encerrar o programa te deixando 3 lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.